Olá, alunos! Nesse vídeo você terá um resumo sobre a independência do Brasil e o Império de Dom Pedro I. A história do Brasil completa você encontra no vídeo que está aqui no card. Também é muito importante que você assista a playlist completa da História do Mundo aqui no meu canal. Pause o vídeo quando for necessário, faça anotações e também volte novamente na explicação se tiver dúvida. Primeiros movimentos em busca da independência do Brasil. Os problemas econômicos de Portugal levaram a coroa a impor uma política de aperto fiscal por meio das medidas adotadas pelo Marquês de Pombal, ministro do rei Dom José I. Entre os colonos, a insatisfação com a metrópole só aumentava. Destacados membros da elite econômica e intelectual de Minas Gerais passaram a se reunir em Vila Rica e a planejar um movimento contra o domínio colonial, que ficou conhecido como Conjuração Mineira. Entre os chamados conspiradores estavam os poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, e o alferes Joaquim José da Silva Xavier, mais conhecido como Tiradentes, por também exercer funções de dentista. Muitos deles eram influenciados pela independência dos Estados Unidos de 1776 e pelos ideais iluministas de liberdade e igualdade. O plano dos conspiradores era proclamar a República em Minas Gerais, esperando por um apoio posterior de São Paulo e do Rio de Janeiro. Os conjurados também propunham o perdão de todas as dívidas com a Fazenda Real. Por ordem de Dona Maria I, rainha de Portugal, em 1790 iniciou-se o processo contra os conjurados. Ao todo, 34 réus foram acusados de inconfidência, ou seja, de infidelidade à monarquia portuguesa. 10 deles, porém, tiveram suas penas substituídas pelo exílio perpétuo na África. Somente Tiradentes foi executado numa cerimônia pública no Rio de Janeiro. Em 21 de abril de 1792, o alferes foi enforcado e seu corpo esquartejado. A Conjuração Mineira não se concretizou, mas o movimento permitiu que um novo horizonte político fosse vislumbrado para a colônia. A volta de Dom João VI a Portugal. Muitos questionavam a insistência de Dom João em permanecer no Brasil e se queixavam dos prejuízos que a abertura dos portos brasileiros em 1808 havia causado à economia portuguesa. Esse cenário contribuiu para a eclosão da Revolução Liberal de 1820. As pressões das cortes forçaram Dom João a voltar a Portugal. Mas para garantir a permanência da família no governo brasileiro, ele deixou seu filho, Dom Pedro, como príncipe regente do Brasil. Durante o governo de Dom Pedro, a maior parte da elite brasileira, formada principalmente por grandes proprietários de terra, apoiava a ideia de que ele governasse o Brasil. Porém, as pressões das cortes levaram a elite brasileira a admitir a ideia da independência. Percebendo o objetivo dos brasileiros, as cortes europeias exigiram o retorno de Dom Pedro a Portugal. Mas a decisão do príncipe regente anunciada no dia 9 de janeiro de 1822 foi permanecer no Brasil. Esse episódio ficou conhecido como o Dia do Fico. A proclamação da independência do Brasil. As relações entre as cortes e o Brasil se deterioravam a cada dia. Em uma viagem a São Paulo, Dom Pedro recebeu notícias de que as cortes haviam reduzido seu poder como príncipe regente. Na carta, o ministro do Conselho de Estado, José Bonifácio de Andrade e Silva, insistia para que Dom Pedro rompesse com Portugal. Assim, no dia 7 de setembro de 1822, Dom Pedro proclamou a independência e, em outubro, foi aclamado imperador e o Brasil deixou de ser colônia de Portugal. Nem todos queriam a independência. Logo após a independência, Dom Pedro enfrentou uma grande resistência interna. Nas províncias do Pará, Maranhão, Piauí e Ceará, militares e altos funcionários portugueses se opuseram à independência do Brasil, aliando-se às cortes. As batalhas contra as forças portuguesas tiveram ampla participação popular. Nesse conflito destacou-se Maria Quitéria, que se vestiu de soldado e se alistou voluntariamente no exército brasileiro. O Brasil deixa de ser oficialmente a colônia de Portugal para ser o Império de Dom Pedro. Apesar do Brasil estar oficialmente livre de Portugal por vontade de Dom Pedro I, a primeira Constituição do Brasil conciliava os interesses da elite com o autoritarismo do imperador. Isso desagradava os liberais, que preferiam que o Brasil se tornasse uma república. O governo imperial reprimiu violentamente o movimento. Os principais líderes foram presos e 9 deles foram condenados à morte. Frei Caneca, figura central do movimento, foi executado.
Depois da independência, o Brasil continuou sendo um país agrário exportador, muito dependente da variação de preços dos produtos primários no mercado internacional. Além do que, os custos da independência tinham sido elevados. Endividado, o governo de Dom Pedro I adotou uma política econômica desastrosa, emitiu mais moeda do que podia, causando o aumento do custo de vida e a falência em 1829 do Banco do Brasil. O curto reinado de Dom Pedro I também foi marcado por conflitos com os brasileiros. Dom Pedro I abdicou do trono. A abdicação de Dom Pedro I, em abril de 1831, ocorreu porque não era possível controlar as manifestações de protesto. Na capital e nas províncias, associações oposicionistas e até membros de alto comando do exército pediam a derrubada do governo. Isolado politicamente e abandonado pelos militares, em 7 de abril de 1831, Dom Pedro I abdicou do trono no Brasil e partiu para a Europa. A coroa foi passada a seu filho, o brasileiro Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade. A renúncia do imperador significou a vitória das elites brasileiras e a ruptura definitiva com Portugal. No próximo vídeo será explicado como funcionou o governo, já que Dom Pedro II ainda era menino. Esse será o período regencial e o segundo reinado. Até o próximo vídeo e bom estudo para vocês!